Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos um dos grandes mistérios da nossa fé, o segundo mistério mais importante da fé católica. O primeiro mistério é a ressurreição de Cristo. O segundo mistério é a encarnação de Cristo. Embora a encarnação no tempo cronológico preceda a ressurreição, no tempo da graça, a ressurreição tem mais importância do que a encarnação. E hoje a igreja celebra com toda solenidade o anúncio do anjo a Maria, a solenidade da anunciação do Senhor. Não é solenidade da anunciação de Nossa Senhora, não. Liturgicamente, teologicamente está errado. Não é festa, é solenidade. Solenidade da anunciação do Senhor, ou seja, trocando em miúdos, o momento em que o anjo Gabriel se encontra com Maria, o momento em que a divindade se encontra com a humanidade, o momento em que de verdade o céu é desvelado e agora não existe mais barreiras entre céu e a terra. É impressionante, mas é um mistério tão grandioso da nossa fé que Santo Ambrósio ele vai dizer assim: olha, a encarnação do Filho de Deus é um fenômeno totalmente extraordinário, porque nunca se ouviu dizer que uma mulher concebesse sem homem. E é assim que o Filho de Deus é concebido, de um modo extraordinário, de um modo totalmente escandaloso, um modo totalmente ímpar. Maria engravida, Maria concebe sem deitar com homem algum. Maria era virgem. E porque a igreja exalta com tanta dignidade a virgindade de Maria, que os protestantes não aceitam? Porque a igreja bate o pé, a igreja de verdade confirma, a igreja sustenta, a igreja de verdade briga e diz: Maria era virgem. Simplesmente por quê? Porque se Maria não fosse virgem, Cristo Jesus não seria o Messias. Negar e dizer que Maria não era virgem é negar e dizer que Jesus não é o Messias. Por quê? Olhem a primeira leitura de hoje, do grande profeta Isaías, no capítulo 7. Ouvi então voz da casa de Davi: será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar também a Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem, olha aqui, a profecia do Antigo Testamento diz que uma virgem deveria conceber. Se Maria não fosse virgem, a promessa não aconteceu. Jesus Cristo não é Deus. Não é um tanto faz, como nós vemos muitas pessoas dizendo assim: tanto faz Maria ser virgem como não ser. Não. Se Maria não for virgem, a profecia de Isaías não se completou, não se realizou. Os católicos estão errados e os judeus estão certos, que esperam o Messias até hoje. E a igreja bate o pé e diz: Maria era virgem, e foi virgem antes, durante e depois do parto. E a igreja sustenta, para que a profecia de verdade seja enaltecida. Era uma virgem que deveria conceber,
e daria à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. E olhem outro detalhe aqui. Ouvi então voz da casa de Davi. O menino deveria ser descendente de Davi. E vejam o que o Evangelho nos diz. Uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. A profecia de Isaías casa, vai se concatenar com o Evangelho de Lucas. Jesus Cristo é de verdade descendente de Davi e nasce de uma virgem. A profecia de Isaías se cumpriu. A plenitude do tempo chegou. Deus visitou o seu povo e vem devolver ao seu povo a comunhão que o homem havia perdido. Deus vem visitar o seu povo. É como que se Deus tivesse cansado de mandar alguém. Mas já mandei tantos profetas, já mandei tantos reis, já mandei tantos juízes, foram tantos patriarcas a guiar o povo, e agora basta. Agora quem vai é o meu filho. E o Filho de Deus se encarna. Minha gente, isso aqui é por demais maravilhoso. Isso aqui é escandaloso aos nossos olhos. Vocês imaginem uma mulher conceber sem deitar com um homem. Um milagre. E é tão bonito porque o anjo aparece a Maria. Eu costumo, quando eu medito esse texto aqui, eu costumo e paro muitas vezes pensando, imaginando, meditando, o anjo aparecendo a Maria e Maria toda fina, toda elegante ali, sem medo nenhum do anjo. Muitas vezes estou eu na minha capela sozinho em casa e eu digo assim: meu Deus do céu, eu acho que se um anjo aparecesse aqui agora eu desmaiava. Fico em casa brincando, eu comigo mesmo, diante de Deus. E Maria de nada tem medo. Por quê? Porque Maria já vivia na graça de Deus. Maria conhecia a profecia da virgem. Todo judeu piedoso conhecia. Porque não, na melhor das hipóteses, dizer que todos os judeus conheciam a profecia da plenitude dos tempos, da virgem que conceberia. E o anjo aparece, saúda Maria. Alegra-te, Maria, cheia de graça. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Shaire que é caritomene, ou seja, ave cheia de graça, transbordante de graça. É como aquela situação assim, esse termo em grego, é como aquela situação assim, quando a gente coloca um copo debaixo da torneira. E aquele copo vai, chega um momento que ele enche e transborda. Por quê? Porque não comporta mais. Maria é dita assim, transbordante de graça. Tanto que Maria transborda, que Maria leva o Espírito Santo à sua parenta Isabel. Quando a saudação de Maria chega aos ouvidos, a criança pula no ventre. A criança se alegra. João Batista dá um pulo exultante. Está chegando a plenitude dos tempos. Olha que coisa. E aqui Maria transborda na graça de Deus. É a tota pulcra da igreja, é a toda santa, é a toda pura. Por isso que a igreja ama tanto Maria, venera tanto Nossa Senhora. Não é a imagem é só um simbolismo, é um sacramental, só nos mostra, só nos lembra
É simplesmente uma lembrança ali. Mas a igreja fica como que abobada, olhando a beleza daquela mulher, a pureza daquela mulher, a santidade daquela mulher, que não só me encanta, não só encanta vocês, mas que encantou a Trindade Santa. Não somos nós católicos que primeiro nos encantamos com Maria, não. Quem primeiro se encantou com Maria foi a Trindade Santa, foi Deus, que olhou e viu a beleza, o esplendor da santidade daquela Anauim. Que termo é esse estranho, padre? Daquela toda pura, daquela pobre de si e cheia de Deus. Os Anauins da Sagrada Escritura são os pobres, não os pobres de matéria, de numerário, de capital, de bens materiais, não. São os pobres vazios de si e cheios de Deus. Quem é pobre na Sagrada Escritura é aquele que é vazio de si e cheio de Deus. E Deus se encanta com a beleza de Maria, antes de mim, antes de vocês. Se encanta de uma forma que do Pai ela é filha, do Filho feito homem ela é mãe, e do Espírito, porque concebe na ação dele, a esposa. Não existe nenhuma criatura mortal que se envolveu com a Trindade Santa de um modo tão perfeito. Do Pai é filha, do Filho é mãe, e do Espírito é esposa, tabernáculo. Como uma mulher dessa pode ser comum? Se ela foi escolhida, preferida entre todas, de todas as gerações. O plano da salvação não acontece só com Jesus, mas o plano da salvação acontece com Maria. Lembrem do proto-evangelho do livro do Gênesis, do primeiro evangelho do Gênesis, que assim a teologia da igreja nos diz. Quando Eva cai em pecado e faz Adão pecar, e Deus dá a sentença a Adão, dá a sentença à serpente e dá a sentença a Eva. Deus diz à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a mulher e ti, ó serpente peçonhenta. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela vai te esmagar a cabeça. A serpente matou Jesus na cruz. E Maria esmaga a cabeça da serpente, não pecando a vida toda. Enquanto Eva faz entrar no mundo o pecado, Maria faz entrar a graça no mundo. Qual é a graça? Cristo. Ele é a graça de Deus. Vejam que coisa bela. É por isso que vocês que conhecem a imagem de Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição, como por exemplo a imagem de Nossa Senhora das Graças, que está aqui no fundo da igreja, nos pés de Nossa Senhora lá está uma serpente, justamente mostrando que Maria não realiza em si só a profecia de Isaías, mas realiza em si também a profecia do próprio Deus do livro do Gênesis. E Maria, com toda a sua simplicidade, com todo o seu amor, fica perturbada com as palavras. As palavras daquele anjo perturbam Maria. O que é que ele está dizendo? É tão bonito porque, diferente dos outros, Maria aqui, ela fica perturbada. As palavras
cria uma confusão no coraçãozinho dela. Lembrem que Maria não era uma mulher, uma senhora, não. Era uma menina, segundo a tradição, na casa dos 15 anos. E Maria perturbada, talvez no seu semblante, um semblante de preocupação, o anjo vai dizer: não tenhas medo, Maria. Olha, Maria, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Maria, você encontrou graça diante de Deus. E a graça de Deus te encontrou. Foi um divino comércio. Deus aqui encontrou graça em Maria. E Maria encontrou a graça de Deus. E Maria deu ao mundo a graça que é Cristo. Tanto que o nome de João, quando Deus impõe o nome, e o seu pai Zacarias escreve na tabuinha: João é o seu nome, e ninguém ali aceita, mas na tua família não tem ninguém com esse nome. O nome João quer dizer Deus dá a graça. Ou seja, João aponta: Ete aions quitolis Dei, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, João aponta: olha a graça aqui. A graça é Ele, eu não sou nada. Deus dá a graça. João, como diz o prefácio da sua solenidade, é o único dos profetas a apontar: olha Ele aqui, sigam a Ele. E o anjo diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, a quem porás o nome de ungido. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. É por isso que a igreja não considera os mormons, os testemunhas de Jeová, como igreja, mas como seita, porque eles simplesmente enxergam Jesus Cristo como um profeta. E aqui nós temos consciência que Jesus Cristo é Deus, é o Filho do Altíssimo, não é um profeta qualquer. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim, e o seu reino não terá limites. Que mensagem bonita, grandiosa. Que mensagem de verdade estupenda aquele anjo anuncia. Só que diante da grandiosidade de Deus, diante da grandiosidade da glória de Deus manifestada na figura do arcanjo Gabriel, está a pureza e a santidade e a simplicidade de um anauim, de uma pobre de si cheia de Deus. Mas anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Eu nunca deitei com nenhum homem. Eu sou virgem, eu sou pura. Como vai acontecer isso? E é impressionante porque as palavras do anjo Gabriel ecoam em 2000 anos de história na igreja. E os cristãos até hoje continuam, ao escutar essas palavras, agradecendo a Deus por ter escolhido e derramado o seu poder sobre a bem-aventurada Virgem Maria, aquela que nos devolve a graça que nós havíamos perdido. Por isso, a igreja vê como verdade Maria como corredentora. A igreja ainda não proclamou esse dogma, mas é impossível falar de salvação se não colocar Nossa Senhora como uma das protagonistas da salvação que nós conhecemos. Porque é através do sim de Maria que a eternidade entra no mundo. É a partir do sim de Nossa Senhora que nós recebemos a graça das graças, Jesus Cristo nosso Senhor. E o anjo responde a ela: ó Maria, o Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
Aquela mesma sombra que anos depois, 31 anos mais ou menos, vai cobrir Pedro, Tiago e João, que nós vimos no Evangelho de 10 dias atrás, 12 dias atrás, do segundo domingo da Quaresma. Quando Jesus se transfigura, o poder do Altíssimo vem e eles ficam com medo, tremendo de medo. É o mesmo Espírito, é a mesma sombra. O Espírito virá sobre ti, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha, meus irmãos, quando nós pegamos a carta aos Hebreus, nós vemos uma altíssima teologia de uma profundidade impressionante, ao narrar a entrada do Verbo no mundo. E o autor sagrado assim diz: irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado os holocaustos em sacrifícios pelo pecado. Ou seja, Deus não se agradou mais do sacrifício que Abraão começou. Vocês viram por esses dias também na liturgia. Deus não se agradou mais daquele sacrifício ali externo. E Deus se agrada do sacrifício do seu Filho. É por isso que o texto santo dos Hebreus assim nos diz: por isso eu disse, o Filho dizendo: eis que eu venho, e no livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifício pelos pecados, coisas oferecidas segundo a lei. E ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Por isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É por isso que quando nós rezamos, no momento da transubstanciação, que o sacerdote impõe as mãos, todos nós nos ajoelhamos, e depois ele diz as palavras de Cristo: a nova e eterna aliança. Ou seja, a aliança antiga caducou, não tem mais sentido, não tem mais razão, não tem mais poder. A aliança agora é essa, e vai perdurar até que ele volte do mesmo jeito que ele subiu em sua glória. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Ou seja, não existe mais sacrifício. O sacrifício que nós celebramos aqui, ele é único, perpétuo e durará até que ele volte. Só que o anjo ali vai dizer a Maria assim: olha, Maria, mas você também vai receber um sinal. Porque muitas vezes a gente tem a impressão que Maria ali já tinha certeza, ou já estava vendo Jesus mexer na barriga dela. Não. O anjo anunciou e naturalmente fecundou naquele momento com o sim de Maria. O sim de Maria fecunda o Filho de Deus. Quando Maria diz: et antila domine, eis aqui a serva do Senhor, naquele momento o Espírito Santo de Deus aniquila o Filho, e o Filho entra como uma fagulha de fogo no ventre de Maria. Está fecundado o Filho de Deus. A eternidade entrou no mundo. E o anjo diz: olha, te será dado um sinal. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, vá lá, Maria, ver que ela está grávida, e você vai ver que é algo totalmente extraordinário. É por isso que Maria sai às pressas. Sai às pressas de Nazaré,
e vai à cidade de El-Karen, no meio das montanhas. Isabel já estava grávida há 6 meses e Maria não sabia. Não era como hoje, que todo mundo sabe de tudo. Era distante. Não era fácil as notícias. E é por isso que a gente vê todos os anos, no dia 31 de maio, festa do nosso padroeiro, o evangelho da visitação de Nossa Senhora. Olhem a cronologia da igreja como é interessante. Jesus é concebido por Maria hoje. Isabel está com 6 meses hoje de gravidez. Em abril ela faz 7. Em maio ela faz 8. Em junho ela faz 9. João Batista nasce 24 de junho, dia de São João Batista. Isabel, com 9 meses, dá à luz a João, e Maria está com 3 meses de gestação. E 6 meses depois, 25 de dezembro, ele vai nascer. A diferença de idade de João o Batista para Jesus são 6 meses. E no equinócio do tempo, quem quiser depois olhar na liturgia cósmica, no dia 24 de junho, é o momento que os dias começam a diminuir, a ficarem mais curtos. E no dia 25 de dezembro são os dias é o tempo que os dias começam a ficar mais longos, os equinócios. Até isso a liturgia faz. Pesquisem depois com carinho como é bonita a liturgia católica. Porque é preciso que ele cresça e eu diminua. A liturgia da igreja. É por isso que Maria sai às pressas da Anunciação até o dia 31 de maio. 2 meses e um pouquinho, Maria agoniada querendo ver Isabel grávida, não por curiosidade, não porque uma anciã estava grávida, mas se de verdade Isabel grávida estivesse, Maria também estava carregando no seu ventre o Filho de Deus. E Maria, depois de escutar tantas maravilhas, Maria diz simplesmente: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o céu agora vibra de alegria. O plano de Deus se cumpriu. A virgem de verdade engravidou. Agora de verdade o homem não vai mais ser decaído. Agora o homem vai voltar para o céu, para o lugar de onde ele saiu. E depois dessa grande alegria, o anjo retirou-se. Ou seja, o anjo cumpriu o seu papel. A mensagem foi dada e foi respondida de imediato. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, teríamos tantas coisas ainda para dizer deste mistério que não se esvai da nossa fé católica e que me é tão caro e que eu gosto tanto de pregar e de falar. Mas, para terminar aqui, nós colocamos nas nossas bocas as palavras de Jesus, que o Salmo hoje assim nos diz: eis que veio o Senhor fazer com prazer a vossa vontade. É Jesus, é a segunda pessoa da Trindade, dizendo ao Pai: também venho fazer com prazer a tua vontade, ó Pai. Ou seja, vou resgatar essa raça depravada e corrompida, torná-los santos e devolvê-los todos a ti. Por isso que a gente reza até hoje, para que o plano de Deus aconteça, para que o plano de Deus de verdade se realize. Oxalá que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, levarmos uma vida santa, contemplando esse mistério da encarnação, para um dia todos nós contemplarmos a Deus nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.